Bem-vindos todos ao podcast Joy by Letícia. Viva a sua melhor versão. E a convidada de hoje é a Lê Navalho, que criou um grupo incrível que chama Women Invest. E ela está aqui para nos contar. Letícia, antes de mais nada, super obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E quero falar uma coisa também antes. A Letícia é a pessoa mais generosa que eu conheço. Ai, que Ela delícia, ajudou muito no isso. Women Invest, tudo que a gente faz. Letícia, você topa participar? Topo. Então, com um convite desse, eu só podia começar primeiro a falar sim. Em qualquer momento, eu falei, você tem agenda? Se não tivesse, eu faria agenda. Mas te agradecer muito, porque a gente vai fazer 5 anos agora, e a gente só vai chegar nos 5 anos graças a pessoas como você, pessoas que colaboraram muito. Ai, então, que linda! Muito obrigada. Mas você sabe que assim, a generosidade para mim é uma coisa tão importante, é verdade. Quando alguém nota isso em mim, me deixa muito feliz, porque é meu, assim, eu adoro tudo que eu puder. Posso ajudar a fazer com que todo mundo, sei lá, viva melhor. Eu não sei explicar, mas assim, generosidade é uma coisa que eu prezo demais. Acho que eu já nasci assim, de menina. Já percebi. Já percebeu? Eu amo. Que bom que você conseguiu me ler. Fico tão feliz. Obrigada, linda. Então, vamos lá. O Women Invest é um grupo que começou, como eu falei, 5 anos atrás, 2019, e eu sempre trabalhei no mercado financeiro. Eu terminei a faculdade muito cedo. Ontem até estava conversando com o pessoal, não sabia o que fazer. Então, quem faz ADM, em geral, faz porque é um coringão, e daí Verdade. você se descobre. Então, com 20 anos eu estava formada e entrei no mercado financeiro porque eu estava na IESEC e a coisa aconteceu. Fui morar fora. Então, a minha vida sempre foi trabalhando em banco, em gestora e tudo mais. E acompanhando muito, porque o Brasil, nesses 40 anos, que o Rafa sempre fala, mãe, são quase 40 anos. Eu acho muito legal, eu não tenho problema nenhum. Estou indo para os 59, a Letícia vai no esquenta dos 60. Delícia. E daí eu adquiri bastante experiência, eu cresci. O Brasil antes não tinha fundos de investimentos, não tinha mercado de capitais, enfim. Então eu tive esse privilégio de aprender este caminho todo. Em 2019 eu já estava bem desanimada, com um montão de coisa. Eu tive, graças a Deus, uma carreira bem bacana. Cheguei a ser responsável pela América Latina de um grupo onde só tinha homem. Eu era a única mulher. Parabéns. Então, olhando para trás, isso realmente foi um grande desafio. Mas eu estava um pouco cansada. E alguém falou, por que não fala com a Lena para falar sobre investimentos? E eu acho que a gente, com o passar dos anos, né, a gente, além de aprender por conta do nosso trabalho, a gente aprende como experiência de vida. E eu estava notando já, ao longo desse tempo, o quanto a mulher 50 a mais não era olhada. Mas não assim como coitadinha, ao contrário, como investidora, como cliente, como isso não era colocado. Então eu falei, tá bom, vou investir nisso. Foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Eu tinha um grupo de 30 mulheres interessadas. Eu organizei uma pauta, falei, eu acho que essas mulheres têm que aprender sobre investimentos. Detalhe, o último evento tinham mais de 5.000 mulheres. Eu tava lá. Foi demais. Foi muito legal. Desculpa interrompê-la, mas que de 30 mulheres para 5.000, gente, parabéns, né? E assim, com muito conteúdo. Muito. E a ideia era essa, olhar para esta mulher que não é do mercado financeiro, mas que ela tem que cuidar da saúde financeira. Eu estava assistindo um podcast que você fez com... eu não vou me lembrar o nome da pessoa, mas Karen. você falou que você queria ser Peter Pan. Eternamente jovem. Eternamente Tô jovem. lutando por isso. E eu acho muito legal porque a gente está conseguindo isso. A nossa mente está jovem, a gente está com mais saúde, a gente está conquistando muita coisa. Só que o dinheiro é fundamental. A saúde financeira, né? Porque agora a gente vai viver tanto. Ela falou das mulheres de 50, né? Que pega bem a nossa geração. Tô com 56.
E nós tínhamos a síndrome da Cinderela. O Walt Disney acabou com a gente, porque a gente tinha a ilusão de ter o príncipe, né, o cavalo branco que ia nos cuidar. E algumas até tiveram maridos provedores e ainda estão casadas e felizes, maravilha. Mas muitas não. E se anularam em prol de lustrar o ego do marido e não desenvolveram todo o potencial. Esse foi um perfil, querendo deixar o marido brilhar, porque foi a forma de educação. Então, nem se conectaram com a força. Chegou aos 50 e poucos, falei, agora? Quando aquele casamento se desfaz, ou quando os filhos saem de casa, e aí tá com tempo sobrando. Então, assim, isso é muito natural nessa idade da gente tá acontecendo isso. Porque não é essa geração nova que já está incutido que tem que ter carreira, que tem que trabalhar, que tem que ter sua independência financeira. A nossa, a gente não tinha essa coisa, olha, tem a sua independência financeira. Era, não, trabalha para os alfinetes. Era, não era? Não mesmo. Era? Então, de repente, a gente se deparou com várias frustrações e surpresas que a vida nos traz e ficamos assustadas. Né? Eu agradeço a Deus que eu nunca tive marido provedor, porque eu tive que usar minhas forças internas. Né? E o meu mapa é meu ticum, meu mapa astral, é touro. E o touro eu vou morrer trabalhando. E que bom que eu amo trabalhar. Né? Porque assim, eu vejo hoje em dia muitos dos nossos pais que não se prepararam, se aposentaram cedo, muitos pais de amigas, e que hoje não estão mais conseguindo se manter. Tem muita gente tendo que ajudar os pais, porque eles não imaginavam que eu viver tanto. É ou não é, Helena? Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas a boa notícia é que com 50 e pouco a gente está cheia de saúde. Cheia, pode recomeçar então, e se reinventar. Exatamente, exatamente. Acho que essa que é a grande coisa. Então a gente tem que olhar para aquilo que a gente construiu. A gente, com essa faixa, né, a partir de 50... é diferente das mais jovens. As mais jovens, como você falou, elas já têm essa preocupação. Mas a de 50, ela já é também um pouco resultado daquelas que começaram a ter conquistas maiores profissionalmente, foram crescendo e acumulando um patrimônio. Então, a hora que a gente acumula, a gente tem que cuidar. Eu acho que esta é a coisa importante do Women Invest. Então, só para terminar a historinha de como eu comecei, eu fui conversar com o mercado financeiro. Como sempre trabalhei no mercado financeiro, tenho bons amigos lá e escrevi, falei, olha, eu fiz aqui um roteiro de temas que é importante para a mulher. A Letícia, que não trabalha no mercado financeiro, mas tem seu patrimônio, tem que olhar o que o banker tem para te oferecer. Ele está te falando oportunidade, o que é isso? Como... Então, da mesma maneira que você tem que aprender sobre saúde, com qual médico falar. Com Fiz certeza. este roteiro e muita gente fala muito mal do mercado financeiro, né? Foi muito bacana, porque todo mundo nos recebeu de braços abertos. E então eu comecei a marcar encontros com as instituições e com os temas organizados. Então, o que é mercado financeiro? O que é renda fixa? O que é renda variável? O que é fundo de investimentos? E eu fazia um papel, ainda faço, de tradutora. Porque, como em qualquer profissão, não é só no mercado financeiro, você começa a falar, e se você está falando entre seus pares, você usa terminologias que, sem querer, as outras pessoas não entendem. É verdade. Então, foi muito legal que eu comecei a fazer isso e dar uma sequência para a conversa. E funcionou muito bem. Sempre o público é só de mulher. Só de mulheres. Só de mulher. Mas pode, não precisa ser 50 plus, porque eu vi meninas de 40 e poucos. Não. Né? É que o que acontece no nosso grupo, a gente acaba tendo quase 90%, eu fiz uma pesquisa recente, quase 90% tem mais de 45 anos. Ah, que interessante. Mas isso assim, a gente cresceu por recomendação, então não é uma exigência nossa. Tem gente mais jovem, o Rafa, meu filho, criou o Zinvest, que é para a geração nascida de 95 a 2010, porque foi uma demanda das mães. Então, lógico, a geração Z pensa diferente, tem expectativa. Você mesma falou, já está se preocupando mais, já está aprendendo mais. Então, como você cresce por indicação de amigas, olha que legal, vem aqui com a gente acaba sendo muito parecida, né? Então, mas não tem nenhuma exigência. E daí a gente foi crescendo, as mulheres foram valorizando o tipo de trabalho que a gente fazia com muita seriedade. Tem gente que brinca que eu sou muito xiita, no sentido de aquilo que eu falo no grupo, aquilo que eu falo para as pessoas, eu faço questão de que seja exercido de uma maneira geral, tá? Acho que a gente chega... Tem coerência, né? Tem que ter coerência. E a gente chega no momento da vida
que é uma delícia. As pessoas acham que envelhecer só é ruim. Não, é muito bom. Você pode ser mais transparente. Você tem mais segurança daquilo que você fala. Eu não troco, posso falar, eu não me troco hoje por aquela menina de 35, mulher de 40, mas nem morta. Olha, eu vou te falar que eu gostei de ter 30 anos. Eu achei bem bacana ter 30 anos. Eu tava lutando muito ainda. Então, eu gostei. Agora I'm having more fun, tô me divertindo mais. Mas cada um viveu sua fase, Não, mas né? eu tô muito feliz agora. Eu realmente tô num momento muito pleno, muito tranquilo. E por quê? Porque eu recebo essa energia de todas as mulheres. Bom, né? É muito bom. É bom. Então... Mas é muito legal. Eu tenho amigas que estão fazendo faculdade agora, com 50 e poucos anos, 60. É muito legal, você se reinventa. Eu tô vivendo minha adolescência tardia, esse podcast pra mim é uma folia. Não, porque eu fui mãe aos 21, trabalhei, você sabe, você me conhece há muitos anos, né? E aí, então agora eu tô podendo me permitir ser muito mais autêntica. A Oprah falava, se eu soubesse que ser autêntica me daria tanto dinheiro, eu teria sido antes. Pois é. Eu amo a Oprah. Ela, assim, meu sonho de consumo. E é verdade, parece que a gente pode ser mais autêntica, a gente fica mais em contato com a nossa verdade. A gente tem mais segurança, né? Mais segurança. E também a parte financeira ajuda nisso. Lógico. Porque quando você não tá lá matando vendendo o almoço para comprar o jantar, matando né? Enfim... você também te dá mais estabilidade. Óbvio, para você poder, então, é que nem a pirâmide de Maslow, né? Quando você está aqui na sobrevivência, no básico, você tem que solidificar para depois você poder se expandir, se experimentar, se conhecer, né? Então, assim, claro que quando você entra numa situação financeira um pouco mais confortável, estável, você pode, então, eu acho que aí você se sente mais confortável para poder viver outras coisas, se explorar, é ou não é? Sim. Uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas, a vida é curta, a vida não é curta. A vida é longa pra caramba. É verdade. Então a gente tem que lembrar disso. A vida é curta, quando tá muito boa, dá a sensação de curta, né? Que nem meu pai, ele fala assim, sobe o elevador, 15 andares, beijando na boca. Você não vai sentir. Sobe 15 andares atrasada né? Você vai sentir. Então, a vida é curta para quando ela tá muito boa e ela é longa quando tá pesarosa. Quando você tá só passando dificuldades, né? O longa que eu tô falando não é nem do bom e do ruim. É porque ela tem várias etapas. Ela é longa mesmo Ela também, é longa mesmo. A gente fala muitas vezes o seguinte, eu vivi várias vidas. Tenho certeza. E se Deus quiser... Tenho muitas vidas ainda pela frente. Então, Amém. Por isso que você se planejar financeiramente é fundamental. Verdade. É nesse sentido que eu estou falando. A gente pode estar passando por um momento maravilhoso e daí você fala assim, eu não preciso me preocupar. Não, a gente está correndo o risco de chegar ao 100, né? Então, você precisa chegar ao 100 com boa saúde física. Com certeza. E com boa saúde financeira. Porque senão não adianta nada você ficar trancada dentro de casa, não pode sair tomar um vinhozinho com a amiga, não pode comprar uma joia linda, não pode se presentear, é muito difícil. Então, muito nesse sentido que eu falo da vida longa. A gente tem que pensar que a gente tem etapas que a gente vive, sabe, né? Nem tudo é sempre bom, nem como é que é? Claro, é uma roda gigante. Uma hora a gente está aqui, depois está aqui. Para sempre, né? E nem o ruim também. Então... Mas a gente sabe que a vida é cíclica mesmo. Agora, antes, por exemplo, ela era mais dividida, compartimentada. Eu acho, eu estava até, esqueci quem que eu estava escutando, que eu adoro podcast. E aí ele estava explicando que antes a gente se formava, então tinha um período, né, infância, adolescência, depois você trabalhava, depois se aposentava, depois você esperava a morte chegar. Agora, é tudo junto, né? Se estendeu essa adolescência, você continua estudando, você continua trabalhando, com 60 e poucos anos você continua empreendendo, e então virou meio que uma coisa só, não tem mais ciclo. Agora, então, vou começar a aproveitar a vida quando eu me aposentar. Acabou isso. Não existe isso. Acabou, mas antigamente não era essa cabeça? Sim, exatamente. Não era essa cabeça, vou guardar, e agora eu vou me permitir. Acabou. Não dá. Né? Você tem que saber dosar o quanto você ganha, o quanto você gasta, a diversão, senão a conta não fecha. E além de dosar, uma coisa que a gente sempre fala que é fundamental é você olhar o seguinte, a gente vive num país, a gente sempre viveu num país, onde inflação é uma palavra importante. Então, o que é você pensar na sua saúde financeira? É você se preparar para esta vida longa, onde o seu patrimônio, ele é
ajustado pela inflação e você usa o excesso. Tá. Tá? Então, uma brincadeira que eu posso fazer com você. Eu quero comprar joias da Letícia com os juros que eu ganho. E não com o principal. Não com o principal. Tá, se eu tomo leite, não come a vaca. Exatamente, perfeito. Aquelas que entendem muito de... Não, mas eu quero aprender mais. Eu amo aprender. Eu quero aprender mais. Por isso que eu gosto de ir nos seus eventos. A gente tem que olhar para essa... A gente está num país que hoje taxa de juros acima de 10%. Com uma inflação que está caindo, que a gente tem oportunidades, a gente tem que olhar para isso. Investir não é brincar de comprar ação. Investir é cuidar do seu patrimônio, é protegê-lo da inflação e, além disso, você conseguir fazer com que ele cresça. E gastar dentro desse crescimento, para você poder conquistar aquilo que você quer fazer. Então, por isso que é tão importante. E por isso que o grupo cresceu, porque essas mulheres, elas começaram a olhar para isso. Além do que, a gente vive mais que os homens. É, né? A gente média 7 anos. 7 anos a mais que os homens. A mais que os homens. E no Reino Unido, 60% dos investimentos estão sendo das mulheres? Uma pesquisa se eu não me engano, é da Schroders, mostra que até o ano que vem, eu vi essa pesquisa em 2022, tomei um susto, agora já é o ano que vem, né? Que até 2025, 60% da riqueza do Reino Unido vai estar nas mãos de mulheres. Uau, gente, a mulherada tá empoderada. Você pegar a riqueza das mulheres nos Estados Unidos, uma outra pesquisa mostra que até o final desta década, então a gente está falando em mais 6 anos, as mulheres serão donas de 30 trilhões de dólares. Uau, que delícia. Então, aquilo que até... Eu falei, o futuro é feminino e as pessoas têm que aprender a olhar para a gente. Outro dia eu vi uma frase onde falavam assim, a mulher só vai ser igual ao homem quando a gente tiver o mesmo dinheiro que o homem. Eu não quero ser igual ao homem. Não. Eu não quero. Eu quero ser eu, né? Exatamente. Então você não precisa conquistar. Competir. Não é competir. Competir? Deixa eles serem homens. É bom o homem ser homem, manter toda, né? Agora, olha pra gente como mercado potencial. Isso. Este que é o negócio. Abre mais um espaço que nós estamos chegando aqui. Já chegamos. Né? E no nosso congresso está sendo muito bacana, porque o mercado financeiro está olhando pra gente dessa maneira e respeitando. Então, o que eu tenho que aprender para atender bem a mulher herdeira, a mulher que tem patrimônio? Isto é respeito, né? Muito bacana. Isto é uma conquista muito grande. Então, por isso que dá certo. Porque tem a herdeira, tem a que separou e tem as que são self-made woman, as que se fizeram sozinhas, que é meu caso. Exatamente, mas isso é... São vários perfis. Lá atrás, você tinha menos isso. A pessoa ia... a minha avó, por exemplo, ficou viúva com 33 anos de idade, com uma empresa que estava falindo, no interior de São Paulo. Ela conseguiu reverter tudo isso e ela, então... eu tenho até tenho esse exemplo muito grande, mas isso não é comum, não era comum. A minha avó ficou viva aos 44 anos... Das 5 fazendas, não sobrou nenhuma. Um pecado. Agora, a gente tem isso, né? As mulheres, inclusive porque você trabalhar e você ter o seu patrimônio, mas eu não vou nem falar só do patrimônio, de trabalhar é muito bom, né? Você cresce, te faz bem. E então, as jovens estão começando a ver isso. Mas no nosso grupo, a gente tem uma porcentagem dessas mulheres que chegaram a C-level e tudo mais, mas tem as mulheres que chegaram aos 50 e pouco, missão cumprida. Meu filho está fora de casa, minha filha, tudo resolvido. Eu estou aqui linda, cheia de energia, tenho um dinheiro. O que eu vou fazer? Então, também, você olhar para o seu patrimônio para poder pensar nos próximos anos é super importante. Muito! Ou aquelas que herdam. E agora? Agora eu não tenho mais meu pai para cuidar disso ou para me orientar com isso. Eu tenho que aprender sobre isso. É interessante. Então... É muito importante. Como que elas fazem para irem no Women Invest? Como que elas entram em contato com essa plataforma? Como que A gente tem um site. Então, Tá. o site, principalmente, é womeninvest.com.br. Lá a gente tem bastante conteúdo. Então, todas essas palestras dos últimos 5 anos estão lá. Além disso, a gente tem, sim, uma assinatura, que daí ela é mais profunda, mas o importante é que a gente quer dar conteúdo para todo mundo. Então, se você entrar lá, você vai ter... Não importa quanto que você tem para investir. Não importa. Se é um tiquinho, se é médio, se é um... E não importa, Letícia, você Tá. tem R$1.000, com taxa de juros de 10%, sabe?
Pega esse mil, não deixa, eu tenho um pouquinho, então eu não vou fazer nada com ele. Não, vai lá e aprenda que não é poupança. É fundo, por exemplo, fundo de título público, o tesouro direto. Então, essas coisinhas são importantes que você acaba... Na verdade, vocês dão uma consultoria. Você orienta aonde que deve investir, com quem deve investir, mais ou menos assim. Não, a gente não dá quer dizer, tem um outro braço que dá a consultoria, mas o nosso é educacional. Educacional mesmo. A gente quer ensinar. Muito bacana. É como quando eu fiquei doente. Eu tinha que aprender qual que era a função de cada médico. Aliás, seu cabelo tá maravilhoso. Da hora que você chegou, eu dou pra te falar que como tanto cabelo assim, com 50 e poucos anos, gente. 50 e bastante. Que coisa. Quem fez foi a Paty, vou falar lá. Tá lindo a Paty Santos. Cabelo. Obrigada, mas obrigada. Tá lindo. Mas você passou por um problemão, né, de saúde. Passei. E daí, falando dos médicos, eu perdi todo o cabelo, né? E cabelo é uma coisa muito... muito séria, porque quando o homem pode ser careca e não tem problema. A mulher sem cabelo, ela tá doente. A mulher de lenço, ela tá doente. E quando você tá doente, pelo menos para mim, a pior coisa que pode acontecer... Você tem 10 anos, Lena? 9. 9 anos. Pior coisa que pode acontecer é alguém chegar para você com cara de, coitadinha. Pelo menos para mim. Então, eu não queria de jeito nenhum ou ficar com lenço ou ficar careca. Então, eu fiquei sabendo que tinha um lugar onde eles colavam peruca na cabeça. E o cabeleireiro foi bárbaro. Ele falou para mim, olha, você tem tanta coisa para se preocupar, faz essa peruca. Foi cara pra caramba, mas foi maravilhosa. Eu nunca me vi careca. Ai, que bom. Pra você fez bem, né? Fez bem, não tive que lidar. Você sabe que é um negócio que você fica 15 dias com a peruca, toma banho normal, ela é colada com silicone. Então, isso fica uma dica para quem está passando por isso e está preocupada. Para mim, foi fantástico. Daí eu ia lá, de 15 em 15 dias, eles tiravam, eu não olhava no espelho, ficava de costas, eles tiravam, levavam lá minha peruquinha para lavar, limpavam minha carequinha e colavam de volta. Foi maravilhoso. Então, e agora sim. Tá maravilhoso, meu cabelo. Obrigada. Maravilhoso. Mas você estava falando dos médicos. Então, daí quando você tem um problema, você tem uma ideia? Quando o Rafa tinha 2 anos e o médico dele falou para mim assim, ele vai ter que tomar antibiótico. Eu fiz assim, e daí? Eu nunca liguei, eu nunca soube o que era antibiótico. Ele precisava tomar remédio, eu tinha que ligar para a babá dele, para a Alessandra, se era a folga dela, para saber o que dá, porque eu nunca fui ligada nisso. De repente, eu tive que aprender. E um amigo me ligou e falou assim, Lena, cai na real. Câncer é oncologista, não é só cirurgião. Então, e eu tive em 3 órgãos diferentes, então eu tinha que aprender o que era cada coisa. Então, não é que eu vou virar médica, mas eu tinha que entender mais para falar. Então, o Buzaide falou para mim, olha, você vai fazer a químio, mas daí você tem que operar logo o intestino e o fígado, porque senão os tumores do pulmão, que também tinha no pulmão, eles vão ficar muito pequenos e não vai dar para operar porque não vai dar para enxergar. Então, eu tinha que acompanhar toda esta evolução. E deu tudo certo, enfim, graças sabe? A Deus, eu acho tá que aqui, eu acho que é um aprendizado, acontece. Durante o processo deve ser terrível. É muito difícil. Os piores momentos é quando você fica sem saber o que é e contar pro teu filho. Nossa Senhora, contar pro teu filho é muito difícil, mas daí você é também o que te dá força. Com certeza, né? Que você quer lutar para estar viva, para continuar. Para ver que ele está bem. Ver o filho crescer. Exatamente. Muito duro. Mas interessante essa analogia que você fez. Quer dizer, você não é médica, você não precisa saber operar, mas você quer entender o que você está vivendo para que você possa até ajudar a cooperar, né? Exatamente. Está a par do que está. A mesma coisa que você falou com dinheiro. Eu não preciso ser analista, eu não preciso super... E nem dá, né? Nem dá, mas eu quero pelo menos ter uma noção de opções, o que fazer, me orientar, né? Você sabe que educação outra coisa financeira mesmo. Eu lembrei quando eu estava doente, eu fazia a minha prima ir comigo em todas as consultas. Eu queria uma pessoa
em todas as consultas, porque além de eu estar lá, eu queria que alguém ouvisse, assim, daí você fica lá, vai para o hospital, então alguém paralelamente precisa saber disso. Então você ter o seu consultor financeiro também é bastante importante, porque você daí olha para a coisa como um todo. Então é importante que as pessoas saibam quem presta cada serviço no mercado financeiro. Então, fala, eu tenho meu dinheiro em 3 bancos. Você ter o seu dinheiro em 3 bancos não necessariamente é bom, né? Porque você não tem ninguém especialista em investimentos que está olhando os 3 bancos. Daí, se você tiver, pode ser legal, mas então você tem que olhar para o seu patrimônio de uma maneira geral. Você tem que conseguir enxergar e avaliar isso. Então, esta é a educação que a gente busca oferecer no Women Invest. Uma palavra que a gente usa também é curadoria. Tá? Então, pela experiência de trabalho que a gente tem, as empresas que eu coloco, eu falei isso no primeiro dia do Women Invest, a primeira palestra que a gente fez. Eu não posso garantir que a empresa que eu vou colocar na sua frente é 100% idônea, mas eu posso garantir que eu conheço e eu acho que é. Tá? Entendi. Então, você fez a sua curadoria. Eu faço a minha experiência, anos de experiência, as pessoas, relacionamento. Mas garantia a gente não tem de nada. Não né? tem de nada, mas esta é uma função. Eu não vou poder falar para você, eu não sabia de nada. Sim, você realmente pesquisou o máximo que você pôde. Tá? Exatamente. Fez a sua lição de casa. Então, quem está lá no nosso site, a gente tem empresas que nos apoiam, são os patronos. Então, você tem bancos grandes, gestoras e tudo mais. São empresas que estão preocupadas, elas estão preocupadas também com essa formação da mulher. E por isso que elas são nossas patronas. Muito bacana, gente. Eu quis trazer a Helena aqui, porque assim, eu não sou muito, aliás, eu quero aprender mais, eu não sou muito ligada, como ela falou, eu sou generosa até com dinheiro. Então o dinheiro chega aqui e já sai dali, é até perigoso. Eu tenho uma filha que me ajuda, que é o CFO, que cuida do financeiro, enfim. Mas eu acho importante, porque eu acho importante a autorresponsabilidade. Eu acho muito importante a independência da mulher, acho mesmo, porque senão, eu falo, é muito gostoso brincar de casinha, é muito legal, só que você tem que tomar cuidado, porque você pode estar dando corda para você se enforcar. Então, é muito bom você sempre manter alguma realização sua, pessoal, profissional, você saber os seus dons, lembrar do que você era boa quando você era criança, sabe, se auto-observar, se experimentar, tentar, mas é importante uma independência financeira, é importante a autorresponsabilidade, porque a gente esperar que venha do outro, primeiro que não é justo com o outro, ninguém não é obrigado a te cuidar, a gente é grande, não é justo com o outro, que o outro tem que cuidar de você, te prover, te proteger, não é justo, não é nosso pai. Né? Nem os pais têm essa obrigação. Exatamente. Então, assim, é autorresponsabilidade. Então, acho que isso é fundamental. Acho que você pode até fazer um acordo. Você está com alguém, você pode até fazer um acordo. Nesta casa ou neste ambiente, você é a pessoa escolhida que pode ser homem ou mulher, né? Tanto faz. Não precisa ser. Mas a gente precisa entender que a responsabilidade é nossa. É nossa. É nossa. Não importa se você tem um marido, ou um pai, ou um irmão que cuida disso. A hora que você delega, você está assumindo a responsabilidade de colocar isso. Então, eu falo, quando eu comparo saúde financeira com saúde física, eu tenho uma falha muito grande. Eu não faço ginástica como deveria. Começo e paro. É um horror isso. Vou puxar sua orelha. Eu tenho que tomar esse cuidado incrível. Quando eu estava doente, você não sabe o que eu fiz de exercício por causa do pulmão. Daí você acha que você está bem, né? Quando a água bate na bunda, a gente... Exatamente. A Silvana Chedid me falou isso. Falou? Falou, Lena. Olha... Mas, então, só que o exercício físico, é claro que você não consegue delegar, né? Não consegue. O exercício financeiro também não. A gente acha que sim, mas a gente também não. Inclusive porque, lembre-se, você pode... É duro, mas você pode separar, você pode ficar viúva. É verdade. Coisas podem acontecer. Então, no final das contas, você tem que saber o que está acontecendo. Você não pode, é o que você falou, não é justo você colocar a responsabilidade no outro, este peso de falar, você tem que cuidar de mim. É verdade, não é justo. Você tem que entender. Não é justo, e você vai se frustrar uma hora. Porque... Claro, cuidar de dinheiro...
para muita gente é chato. Da mesma maneira que fazer ginástica é chato, mas a gente tem que fazer. Simples assim. Simples assim. Simples assim. O resultado lá na frente é bom. Na hora que você está fazendo ou na hora de ir para academia é um porre, né? Muitas vezes. Mas depois o resultado libera hormônios, tudo de bom. Mesma coisa. Depois, acho que quando você olha a tua vida financeira organizada, deve fazer um bem, né? E você ter autonomia, né? Eu aperto esse Pix porque eu quero. Né? Eu decidi, não tem que pedir para ninguém, porque eu sei que tudo bem, eu posso fazer minha viagem, eu posso comprar o que eu quiser, eu posso dar o presente que eu quiser para alguém, porque eu decidi. Isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é priceless, não tem preço. A independência não tem preço. Inclusive, eu falo também, o físico, minha preocupação com a longevidade é para ter independência também de cuidadoras, é não depender de cuidadoras, é conseguir levantar sozinha de um sofá, é você não precisar de um filho financeiramente para te ajudar lá na frente. Então é um combo, né? É um cuidado geral que a gente tem que ter, não tem como, né, Helena? A gente tem que caminhar ao lado das pessoas e não de pendurarmos. Então. É isso. E me deixa aqui uma mensagem bacana pra gente, assim, um conselho legal pra gente finalizar esse bate-papo aqui. Bom, vamos lá. Ontem eu estava assistindo um podcast de um padre, tá? E ele lembrou Fernando Pessoa, que fala: tudo vale a pena se a alma não é pequena. E eu assisti isso ontem à noite, eu vim aqui hoje e fiquei pensando. A gente chega num momento da vida que você... Não tem jeito, todo mundo vai passar por adversidades, vai cair. Tudo isso a gente tem que colocar num centro de custo que chama experiência. E isso vai nos ajudar a ser melhor. Então é isso. Não posso deixar de falar. Cuide da sua saúde financeira. Pense que a gente vai viver bastante, mas assim, cair, tudo bem. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Adorei. E vou falar mais uma de Fernando Pessoa, que ele fala que nós somos cadáveres adiados que procriam. Credo, eu não quero ser um cadáver adiado, gente. A gente não pode só ir vivendo cadáver adiado que a gente vai morrer, que procria. Eu tô fora. Então, vamos viver, estarmos presentes, viver inteiros, né? Exatamente. Vivermos, chupar até o bagaço da laranja nessa vida. Aprender com as experiências, os tombos, que todo mundo caiu, levantou. Ninguém tem uma vida assim, desculpa, mentira. Exatamente, não dá. Não dá, né? Eu falo até quando é difícil meditar, mas vocês acham que é fácil? Você acha que para um monge é fácil? Tanto é que ele tá lá isolado, é difícil pra caramba. É tudo na vida, é treino, prática e querer. Começa com querer, pra gente poder agir, né? Então tem que ter o interesse, o querer, né, Helena? Mas a gente tem que viver essa vida inteiramente. E é muito bom, 100%. Viver é bom. Viver é bom, traz dores, dificuldades, choros, risadas, é a vida. A gente não quer ser só um cadáver adiado que procria, né? Amigas! Então, obrigada. Super obrigada. Obrigada, linda, amei, muito também. Obrigada. Obrigada mesmo, eu sei que você é mega ocupada. Não, imagina. Te agradeço de coração. Obrigadão. Obrigada, gente, até o próximo.